Técnicas de DNA no diagnóstico de doenças e suas aplicações. Um diagnóstico consiste na avaliação de um médico em relação a uma doença ou condição física ou mental com base nos sintomas observados. O diagnóstico deve ter em conta não apenas os sintomas, mas também o historial médico do doente. Feito atempadamente, pode diminuir as sequelas causadas pela doença, facilitar o tratamento e aumentar a probabilidade de sobrevivência no caso de doenças graves. Neste trabalho, falaremos de como doenças são diagnosticadas através de técnicas de DNA. DNA recombinante. DNA recombinante são moléculas de DNA que possuem fragmentos de DNA derivados de duas ou mais fontes, geralmente de espécies diferentes. Existem várias técnicas que envolvem o uso do DNA recombinante para identificar e diagnosticar doenças no ser humano, mas isto só é possível graças à tecnologia. A tecnologia do DNA recombinante, que é uma técnica que permite manipular o DNA de forma controlada e criar novas sequências de DNA que não existiam naturalmente. Esta tecnologia envolve a clonagem de fragmentos de DNA em vetores, como plasmídios, e a inserção desses fragmentos em células hospedeiras, geralmente bactérias ou levaduras, para produzir proteínas específicas. Esta tecnologia tem um papel importante que permite identificar e detectar sequências específicas de DNA associadas a doenças genéticas ou infecciosas. Aplicações. Passamos a mostrar alguns dos diagnósticos onde o rDNA é importante para identificar algumas doenças. O DNA recombinante é usado para identificar mutações genéticas específicas associadas a doenças hereditárias. É feito através de técnicas como a PCR, o sequenciamento de DNA e a hibridização de sondas. O DNA recombinante é amplamente utilizado na detecção e identificação de patogénios, causadores de doenças infecciosas, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Isso só pode incluir a amplificação do DNA, viral ou bacteriano, por a PCR, a produção de sondas de DNA para a hibridização e o sequenciamento genético para identificar variantes específicas. O DNA recombinante é usado em testes pré-natais para detectar anomalias cromossómicas e doenças genéticas em fetos. É feito através da análise do DNA fetal presente no sangue materno ou por meio de técnicas invasivas, como a amniocentese ou a biópsia de vilosidades coriónicas. O DNA recombinante desempenha um papel importante na detecção e no diagnóstico do cancro. É usado para identificar alterações genéticas específicas associadas ao cancro, como mutações em genes supressores de tumor ou genes oncogénicos. Além disso, a análise de DNA recombinante pode ajudar a determinar a eficácia de certos tratamentos direcionados a mutações específicas. DNA complementar. O DNA complementar é uma forma de DNA sintetizado em laboratório a partir de um RNA mensageiro específico. É obtido através de um processo chamado transcrição reversa e reflete a expressão genética em um determinado momento. O DNA complementar é uma ferramenta valiosa e possui diversas aplicações na detecção de doenças, e algumas das principais são: a análise do DNA complementar pode revelar perfis da expressão genética característicos de diferentes tipos de cancro. Isto permite a identificação de marcadores genéticos específicos associados ao cancro, facilitando assim o diagnóstico precoce, a classificação de subtipos de cancro e a previsão da resposta ao tratamento. O DNA complementar pode ainda ser usado para identificar mutações genéticas responsáveis por doenças genéticas hereditárias. Ao analisar a expressão genética anormal ou a presença de variantes genéticas patogénicas, é possível diagnosticar condições como fibrose cística, distrofias musculares e síndromes de predisposição ao cancro, entre outros. Através da detecção de sequências específicas de ácido nucleico, o DNA complementar pode ser utilizado para diagnosticar doenças infecciosas. Por exemplo, o DNA complementar de um vírus pode ser amplificado e detectado por meio da técnica de PCR, permitindo o diagnóstico de infecções virais como HIV, a hepatite C, a dengue, etc. A análise do DNA complementar pode revelar padrões de expressão genética alterados em doenças autoimunes e inflamatórias, como a artrite reumatoide e doença de Crohn. Esta informação pode auxiliar no diagnóstico diferencial e na compreensão dos mecanismos subjacentes a essas condições. A análise do DNA complementar pode ser usada para prever a resposta individual a medicamentos.
Ao analisar os perfis da expressão genética de um paciente, é possível identificar variações genéticas que podem afetar a eficácia ou a toxicidade de certos medicamentos, permitindo uma abordagem de tratamento personalizado. A análise do DNA complementar pode assim fornecer informações cruciais para o diagnóstico de doenças, identificando alterações na expressão genética e permitindo a detecção de sequências genéticas associadas a doenças específicas. A tecnologia do DNA complementar tem-se mostrado valiosa no campo da medicina e da genética, contribuindo para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais direcionados. Polimerização por reação em cadeia. A PCR é uma técnica de biologia molecular utilizada para amplificar uma região específica de DNA em laboratório. Ela permite a produção de muitas cópias idênticas de um segmento de DNA, tornando-o mais facilmente detectável e analisável. A PCR é amplamente usada em pesquisa científica, medicina e no diagnóstico de doenças, onde é uma ferramenta essencial. Passamos então a mostrar algumas aplicações da PCR. A PCR é usada para identificar a presença de vírus, bactérias, fungos e parasitas em amostras clínicas. A amplificação de sequências genéticas específicas desses agentes permitem ser detectadas mesmo em baixas concentrações. É útil para o diagnóstico de doenças infecciosas como o HIV, a hepatite, a tuberculose, a malária e infecções respiratórias, entre outras. A PCR pode ser utilizada para identificar mutações genéticas associadas a doenças hereditárias. Com a amplificação e análise de sequências de DNA específicas, é possível detectar alterações genéticas responsáveis por condições como a fibrose cística, a doença de Huntington, a distrofia muscular, entre outras síndromes genéticas. A PCR desempenha um papel crucial no diagnóstico e monitoramento de um tumor. Pode ser utilizada para detectar alterações genéticas como mutações em oncogenes ou genes supressores de um tumor. A PCR pode ser empregada para detectar a presença de patogénios em alimentos e água potável. A análise do DNA amplificado permite identificar bactérias, vírus ou outros organismos que possam representar riscos para a saúde pública. Estas são apenas algumas das aplicações da polimerização por reação em cadeia. A técnica tem sido valiosa no campo médico, permitindo diagnósticos rápidos e precisos, o que facilita o tratamento adequado e melhora os resultados clínicos. Vantagens e desvantagens. As técnicas de DNA têm um papel crucial no diagnóstico de doenças. Aqui estão algumas vantagens gerais dessas técnicas. Estas técnicas são altamente sensíveis e podem detectar pequenas quantidades de material genético, permitindo o diagnóstico precoce e a detecção de doenças em estágios iniciais. São altamente específicas, permitindo identificar alvos genéticos específicos associados a determinadas doenças. Isso ajuda a reduzir a ocorrência de resultados falsos positivos ou falsos negativos. A análise de DNA fornece informações genéticas precisas que permite uma identificação confiável de mutações genéticas, presença de patogénios ou marcadores genéticos associados a doenças específicas. As técnicas de DNA podem ser usadas para rastrear a predisposição genética a certas doenças ou identificar portadores de genes associados a doenças hereditárias. Tal como têm as suas vantagens, estas técnicas também apresentam algumas desvantagens. Para serem executadas corretamente, as técnicas de DNA podem exigir equipamentos especializados e conhecimentos técnicos avançados, que limita a sua disponibilidade em certos locais. Devido a esta complexidade técnica, o custo destas técnicas é elevado, o que pode ser um obstáculo para a implementação generalizada em algumas regiões ou para alguns pacientes. A obtenção de amostras biológicas de alta qualidade e preservação adequada é essencial para obter resultados confiáveis nas análises de DNA. Em alguns casos, a obtenção dessas amostras pode ser difícil ou invasiva. O conhecimento atual sobre as associações genéticas com doenças ainda está em constante evolução. Portanto, algumas doenças podem não ter marcadores genéticos bem estabelecidos ou ainda não terem sido completamente identificados, o que pode limitar a utilidade das técnicas de DNA em alguns casos. As vantagens e desvantagens devem ser consideradas ao avaliar o uso das técnicas de DNA no diagnóstico de doenças, levando em conta o contexto clínico, os recursos disponíveis e
e as necessidades específicas de cada caso. Curiosidade: na altura da pandemia do Covid-19 foi através dos testes PCR que sabíamos com mais certeza se estávamos infectados. Agora já conseguimos perceber um pouco de como funciona o teste PCR. Há vários tipos, mas no caso do Covid é utilizado o PCR-RT, ou seja, a polimerização por reação em cadeia em tempo real. Para o diagnóstico do Covid-19, baseia-se na detecção e amplificação do material genético do vírus SARS-CoV-2 responsável pela doença. Detecta a presença do RNA viral do vírus em amostras respiratórias coletadas dos pacientes e assim verifica-se se estão positivos ou não.